Para quem tem acompanhado os sites de notícias, pode estar pessimista quanto ao mercado de trabalho no Brasil. Mas calma, não estou aqui para falar sobre isso. Vamos falar de coisa boa, e já adianto, tem muita oportunidade de emprego no mercado de TI. Meu nome é Daniel e eu sou desenvolvedor web. Todos nós sabemos que o mundo está cada vez mais digital. Isso abre uma janela de oportunidades e muda a forma como nós e as empresas nos relacionamos com a tecnologia. Cada dia aumentam mais os investimentos em automatização de processos, novos negócios e eliminação de burocracias. Em apenas alguns segundos, nós podemos pedir um almoço, agendar uma consulta ou até mesmo realizar um pagamento, tudo pela tela do smartphone. E à medida que toda essa mudança vai acontecendo, é cada vez mais necessário o profissional que possa transformar essas ideias em código-fonte, e isso aumenta e muito a busca por talentos nessa área. De acordo com os dados da OCDE, o Brasil possui 1,9% da sua força de trabalho composta por profissionais formados em matemática, tecnologia ou engenharia. Em números totais, isso representa apenas 2 milhões de pessoas. Para fazer uma comparação, é próxima à quantidade de moradores de Curitiba, que, de acordo com o IBGE, é de aproximadamente 1,9 milhão. Mas não para por aí. Para se ter uma ideia, a Associação Brasileira de Tecnologias da Informação e Comunicação, a Brascom, estima que entre os anos de 2019 a 2024, a demanda deve ser de 70 mil profissionais por ano. Porém, em 2017, de 46 mil profissionais formados, apenas 26 mil conseguiram ingressar no mercado de trabalho, o que evidencia uma defasagem no currículo das instituições. Nesse ritmo, ao final desse período, de 6 anos, o déficit chegaria a 264 mil profissionais. Com essas informações, nós podemos ter um panorama do cenário atual e, ao meu ver, ele representa uma excelente oportunidade para você que está se informando ou para você que é entusiasta e está querendo ingressar nesse ramo tão promissor. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar 3 carreiras no ramo de desenvolvimento web, quais os principais requisitos e desafios. Vamos lá? A primeira delas é o desenvolvedor back-end. Como o termo em inglês sugere, esse desenvolvedor trabalha na parte de trás da aplicação. Ele é o responsável, em termos gerais, pela implementação de regras de negócio que são como a inteligência da aplicação, que fica oculta ao usuário final. Existe uma infinidade de linguagens que podemos utilizar para desenvolver essa parte. Uma dica para quem está começando é focar em tecnologias mais consolidadas, como o Ruby ou Java, pois pode facilitar o seu posicionamento no mercado de trabalho. Como são tecnologias mais tradicionais, além de oportunidades de emprego, você pode encontrar mais fácil soluções às suas dúvidas que podem surgir. É indispensável para esse tipo de profissional conhecimento em banco de dados, pois é nele que vamos armazenar as informações vindas do back-end. Eu sugiro aprender sobre banco de dados SQL, como Postgres ou MySQL, que são amplamente utilizados. Para quem quiser complementar o currículo com um banco de dados no SQL, o MongoDB pode ajudar. Um diferencial que eu considero interessante é conhecer como os servidores web funcionam. Isso pode ajudar e muito na construção de aplicações mais robustas. A segunda, e não menos importante, é o Front-End Developer. O desenvolvedor front-end é responsável por dar vida à parte frontal da aplicação, a chamada interface. Em outras palavras, esse profissional trabalha com a parte que o usuário vê e interage diretamente. As tecnologias que esse profissional precisa essencialmente são HTML, CSS e JavaScript, sendo respectivamente a estrutura, a aparência e a inteligência da aplicação. Nos últimos anos, foram criados frameworks reativos como o Vue.js, que pode auxiliar na criação de interfaces mais consistentes e dinâmicas. Dominar os conceitos de experiência de usuário deve contar pontos na hora de concorrer a uma vaga, pois é primordial que todos que utilizam a aplicação tenham boa experiência, independentemente do tamanho de tela ou dispositivo utilizado. E assim, podemos falar sobre a terceira carreira de hoje. Normalmente, projetos de software, principalmente web, são divididos em back-end e front-end. Enquanto há desenvolvedores que se especializam e atuam em apenas uma das pontas, existem aqueles que são responsáveis por uma solução como um todo. Ou seja, tanto programam back-end e suas atribuições, como a gente mencionou anteriormente, quanto constroem e mantêm o front-end.
Esse profissional que atua nas duas frentes é dado o nome de Full Stack Developer. Nesse contexto, o termo em inglês stack, é uma tradução literal de pilha, é a representação das tecnologias que compõem o nosso projeto. Imagine que as tecnologias que escolhemos para formar o projeto estão sendo empilhadas uma a uma. Então você escolhe uma tecnologia para armazenamento de banco de dados, como o Postgres, e depois uma linguagem e um framework para desenvolvimento web back-end, como o Ruby on Rails, e assim as tecnologias passam a compor a sua solução técnica, que permite que o seu projeto ganhe vida. Além disso, podemos adicionar as camadas que representam também o nosso front-end, como no caso o JavaScript e o Vue.js. E assim por diante, a gente vai adicionando as tecnologias. Devido a isso, esse profissional é capaz de criar uma aplicação inteira sozinho, pois ele está apto a atuar nas diferentes etapas do desenvolvimento. Independente do caminho que você escolha seguir, eu indico que você conheça mais sobre as demais tecnologias que compõem esse desenvolvimento web. Pois se você é um desenvolvedor back-end e sabe como as interfaces são feitas, melhor vai ficar a sua API. Da mesma forma, se você gosta e quer seguir o desenvolvimento front-end, é importante que você conheça sobre o back-end, pois ao consumir as APIs, você vai conhecer mais detalhes e melhorar o tratamento das suas aplicações. Se você tem alguma pergunta, mande uma mensagem pra gente para que possamos conversar mais sobre esse assunto. E o vídeo de hoje é isso. Tchau, tchau!